Oi, povo santo! E aí, meu povo, como é que vocês estão? Comigo tá tudo bem, né? Meu nome é Kátia, quero convidar você a hypar o vídeo, viu? Se inscrever aqui no canal e compartilhar. Gente, eu estava vendo, né? O pessoal, Kátia, faz um vídeo, um comentário sobre a menina que caiu no vulcão, né? Juliana, né, gente? Juliana é Juliane, Juliana. Gente, coloque aqui, né? Porque eu anoto, botei o papel ali, se eu levantar para pegar, já sabe meus vídeos aqui como são. Então, e outra coisa, gente, que eu quero falar para você. Os meus inscritos que eu já tinha, né, que eu já tenho aqui, fala sempre, eu fiz o vídeo da André Surak, ô Kátia, eu tava sentindo falta de você comentar sobre esses vídeos. Gente, mas eu não vou deixar de comentar sobre alguns casos. Mas o que eu não vou fazer, apesar de ter o devocional, um dia aqui, um dia lá no Resenhando com a Kátia, apesar disso, eu não vou deixar de fazer certos comentários, mas não esperem de mim falar de pastor fulano, pastor ciclano, missionária fulana, beltrana, porque eu não tenho mais interesse nesses assuntos, tá bom? Eu falo até um certo tempo, não assisto quando alguém me manda, Kátia, veja tal minuto, essas pessoas não me descem mais na goela, não tenho raiva de ninguém, mas não quero vínculo, entendeu, gente? Então, respeitem a minha decisão. Mas eu vou continuar fazendo aqui, se for algo extraordinário, algum assunto, de alguma. Mas não, pastor que pegou não sei quem, pastor que fez não sei. Não desce mais a minha garganta, né? Então, mas eu vou sempre estar aqui, gente, viu? Vocês aí que já são meus inscritos, pode deixar, Kátia, você comenta sobre aquilo, você fala sobre como falaram, Kátia, comenta sobre o Desurac, dos olhos, Kátia, comenta sobre o caso da menina, não tem problema, gente, tá bom? E também, se você colocar aqui um comentário que você quer que eu faça e eu ver que também não dá para eu fazer, eu chego para você com todo carinho no comentário e falo, se eu ver o comentário, tá bom, gente? Então, assim, pessoal, olha o que acontece, né, gente? Eu tava vendo um shot, ela com uma amiga dela falando, né, e traduzindo, né, falando que aquela vista era maravilhosa, coisa linda. E tem as barracas montadas delas ali no processo desbravando, né? Que você sabe, desbravadores. O que é? A pessoa que explora os lugares, as localidades, vai lá e desbrava mesmo. Como tem os adventistas desbravadores, né? Que é o caso dos meus sobrinhos. Mas, gente, nós temos que observar que nem sempre aquilo que nos dá prazer, que nos deixam com aquela sensação de missão cumprida, nem sempre vai acontecer o melhor para a vida da gente. Você vê que a menina é muito linda, a menina é cheia de sonhos, gente. Aí foi com essa equipe, disse que foi 300 ou 600 metros que essa menina caiu. Gente, eu quero dizer aqui para vocês, que muita gente fala do Brasil, porque o Brasil é assim, o Brasil é assado. Gente, mas eu vou dizer para você, e teve pessoas que disseram assim, não, mas lá não tem, o Brasil não tem esse tipo de vulcões. Gente, se o bombeiro do Brasil fosse lá, aquela menina teria sido resgatada. Se isso fosse aqui no Brasil, se fosse o caso de ter aquela quantidade de vulcão, aquilo tudo ali, que a menina morreu de quê? Hipotermia, né? Morreu de fome, de sede, colocaram... Gente, a maldade é tanta, né? A maldade é tanta, você vê que presídios entram tudo quanto é tipo de coisa. Traficantes usam toda a tecnologia para fazer com que a droga chegue em certos lugares, que antigamente você via, ainda tem, né? Que a pessoa botava, se enfaixava todo, passava por aqueles lugares, era descoberto. Hoje em dia tem maneiras, você vê que tem gente que é obrigada a engolir, né? Substância química, né? Esse negócio aí que todo mundo sabe, para poder, são as mulas, para atravessar para outro país. Depois a pessoa faz aquela lavagem para poder colocar para fora aquilo. É inteligência para tudo quanto é coisa do mal. E não puderam salvar uma vida, gente. A menina ficou ali, caiu sexta-feira, ou na terça, não foi? Foi terça? Eu me bem lembro aí, ela caiu numa sexta e foi retirada na terça,
ou foi na terça que caiu, foi retirada na sexta, algo assim, gente. Imagine o sofrimento, gente, dessa menina ali, no escuro, no frio, o desespero que não bateu, pessoal. Então, assim, eu sou leiga em muitos assuntos, que eu não gosto nem de comentar por ser leiga, mas também eu não sou burra, gente, como muitos de nós brasileiros não somos, que o brasileiro é inteligente. Então, chegar ao ponto daquela menina estar ali dentro daquele lugar, tentaram, porque não conseguiram o drone para dar uma água, dar uma comida a ela, não conseguiram resgatar essa menina a tempo, mas depois de morta, conseguiram o resgate. Hein, gente? Eu fico analisando assim, nem tudo que a gente quer fazer. Olha, eu estava olhando aqui na reportagem, todo mundo sabe, o Brasil conhece Cruz das Almas como a terra dos fogos que solta, tem aquela tradição de soltar espadas, fogos, né? E aí o que é que acontece? A menina, o rapaz foi soltar o fogos, o que foi que aconteceu? Acabou com a mão, perdeu o dedo. E ele no hospital, ele dizendo assim mesmo, como se fosse uma coisa natural, como se ele tivesse cortado a unha, entendeu? A outra foi soltar a espada, e o que foi que aconteceu na hora que ela foi soltar a espada? A espada voltou, gente, bateu no rosto, ela caiu na hora. Mas esse povo, eles não param. Eles continuam, mesmo eles mutilados, ele continua naquela tradição, né? Então tem situações na nossa vida que não vale a pena. Quer dizer, ela pensou assim, eu vou desbravar, eu vou chegar, eu vou tirar selfie, eu vou acontecer, mas na mente dela, ela nunca ia imaginar que ela iria cair naquele abismo, naquele lugar. Ficou ali sozinha, não teve quem socorresse, né? Corre de um lado, suspenderam as buscas por causa do frio, porque não teve condições e tal. Mas ela ali, gente, eu fiquei pensando assim, eu também não sei se teve, coloca aí nos comentários, tipo assim, um helicóptero, né? Com aquele bombeiro que a gente vê aqui no Brasil, descendo a escada, o helicóptero para poder tirar aquela menina dali, dar uma alimentação a ela, água pelo menos, enviar alguma coisa. Gente, eu não sei, eu sei que foi uma vida embora, porque eu tenho com toda a minha, como é que a gente diz? Eu sinto tão leiga, mas eu acho que foi negligência sim. Foi falta de vontade, falta de socorro mesmo, omissão, na verdade, e ela poderia sim, gente, ter sido salva. Mas em tudo aí agora virou heroína, porque isso, porque morreu, foi uma vida embora, não adianta ficar botando foto dela agora, porque ela era desbravadora, ela fez isso, lutou, não, ela simplesmente foi ali para explorar, porque queria, né? Para chegar, não, eu consegui, é igual aquele pico, né? Um lugar aí que o povo sobe, um monte, né? Everest, alguma coisa assim, que o povo quer chegar, como o povo fizeram na Bíblia, a Torre de Babel, que iriam fazer uma torre que chegasse até Deus. E quando Deus viu que aquilo estava demais, começou a confundir as línguas. Quem pedia um tijolo, o outro entendia que era outra coisa, quem pedia uma areia, e confundiu tudo. Deus fez assim. Entendeu? Então, cuidado, saiba o seu limite. Às vezes você gosta daquilo, você quer, mas se você tem que analisar se aquilo pode você tomar um escorrego, você pode se acidentar, né? Tem pessoas que passam naquela corda assim, naquele fio, né? De um prédio para outro. A pessoa quer desafiar a natureza, quer desafiar a gravidade, a lei da gravidade. E termina acontecendo isso aí que aconteceu com ela. Lamentável, né? Agora é só lamentar mesmo. E daqui uns dias o quê? Só vai ter a lembrança que um dia essa moça e tal, e ela foi embora, né? E Deus que sabe a alma para onde foi. A Deus pertence, né, gente? Então vou ficar por aqui. Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus e fica na paz. Tchau.